que uma polêmica pode acabar afetando as pretensões eleitorais do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. O Fefito vai contar pra gente que polêmica é essa. Diga lá, Fefito. Pois é, o Justin Trudeau, que é uma das poucas pessoas próximas da unanimidade aí entre os políticos, seja por ser um boy magia, seja por ser progressista, as pessoas costumam gostar muito dele. O Justin Trudeau foi pego de surpresa com a divulgação de uma foto pela revista Time. Uma foto feita em 2001 de uma festa realizada no colégio no qual ele dava aula, no West Point Grey Academy, que é uma escola particular lá da Colômbia Britânica, em que ele trabalhava como professor antes de ingressar na política. O Justin Trudeau, ele se fantasiou de Aladdin e para isso pintou sua pele. Pintou num tom escuro. A foto tá em preto e branco, a gente não consegue ver exatamente se ele pintou com tinta preta ou marrom, mas isso é irrelevante, isso é blackface. Ele foi procurado, chegou a confirmar, dizendo que participou de outros eventos fazendo o mesmo. Num deles ele se fantasiou como Harry Belafonte, o cantor, e ele veio a público pedir desculpas. Disse o seguinte: estou chateado comigo mesmo, estou decepcionado comigo mesmo. Num avião, acompanhado por jornalistas, prestes a lançar sua reeleição, sua candidatura à reeleição, ele disse o seguinte: eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter conhecido melhor a causa e não pude fazer isso. Eu tô muito sentido. Perguntaram pra ele diretamente se ele tinha sido racista ao fazer isso, e ele disse: sim, eu fui. Na época, eu não me considerava racista, mas agora eu entendo melhor essa questão. O fato é que essa Fefito, foto... desculpa, de que ano a gente tá falando? 2001. O fato é que essa foto foi divulgada agora, prestes às eleições do Canadá para primeiro-ministro, de novo, ali, as eleições legislativas acontecerem. E ele, de fato, era um dos favoritos ao cargo. Agora, isso vai prejudicar um pouco ele, é um escândalo de racismo. A gente tem também que entender que determinadas questões, e longe de mim passar pano para isso, porque blackface é algo horrendo de ser feito, mas determinadas questões não eram discutidas como em 2001, como são discutidas hoje. Não havia uma censura a pessoas que fizessem isso. Não estou falando uma censura governamental. Basicamente uma reprimenda, alguém dizendo, pega mal. Militância. Isso. A militância negra não alertava para tanto. E se alertava, não era ouvida também. Tem essa questão importante de ser levada em consideração. O fato é que hoje blackface é algo considerado impensável. Peças de teatro em São Paulo já foram refeitas sem usar esse recurso, que era um recurso usado antigamente, especialmente para não permitir que negros subissem ao palco, então brancos tinham que usar isso. A gente tem casos emblemáticos no cinema, como é o filme ultra racista, The Birth of a Nation, que botava brancos vestidos de negros e fazendo macaquices, literalmente caricaturas, né? Sempre fazendo uma pantomima bizarra, como se eles fossem sempre estupradores, bandidos e etc. Um filme lamentável que entrou para a história do cinema e chegou a ser recomendado pelo presidente dos Estados Unidos, para vocês terem noção. Era bizarro isso. O blackface considera-se ofensivo ainda hoje e também muito polêmico entre alguns famosos. Por exemplo, o blackface nos anos 90, a gente falou aqui dos anos 90, ele não era considerado ofensivo, mas se a gente for buscar no YouTube, por exemplo, a gente vai ver o Gugu, no táxi do Gugu, fazendo blackface. Naquela época, de novo, isso não era uma questão discutida como é hoje. A gente vê, por exemplo, no Show dos Famosos, do Domingão do Faustão, que alguns cantores chegaram a fazer também blackface para interpretar cantores negros. E aí houve uma discussão, se nesse caso era paródia, ou se era caricatura, uma homenagem ou não. Virou uma outra discussão. A gente tem, por exemplo, o Paulo Gustavo, que também já entrou no alvo de uma polêmica do blackface quando fazia sua personagem Ivonete, que era uma mulata que vivia sambando, um personagem ultra popular, mas que tinha a pele pintada de marrom. Até mesmo famosos que fizeram campanha contra o racismo pintando o rosto com tinta negra, como o Michel Teló e o Mariano, da dupla Munhoz e Mariano, também entraram na mira da militância nesse caso. E eu acho... Muitos imitadores, né, Fefito? Sim, lançam mão desse recurso, né? Imitadores brancos, quando querem fazer a imitação ali de uma pessoa negra, lançam mão do blackface também, ou pintam o rosto para ficar mais parecido, né? Sim, a questão é... duas pra mim, na verdade, né?
Nossa, tava todo mundo rouco, eu tô começando a ficar rouco agora. É o vírus. É sintomático. É que você tá falando há 8 minutos. Ah, então eu vou calar a boca, diretor. Não por isso. Eu tava atendendo ao seu pedido de alongar a nota, mas já que você não quer, tudo certo, posso parar aqui. O que eu ia falar... Dois pontos, tá dois Querido, pontos. querido diretor, o que eu ia falar basicamente é que o blackface, ele não é homenagem, ele parece mais caricatura, e outra, o blackface, na verdade, acaba tirando a propriedade de falar sobre as próprias questões da comunidade negra, que sim, precisa ser vista, não como uma caricatura, mas como muito capaz e talentosa, como ela é no mundo da arte, ou em qualquer outro lugar. Qual era o segundo ponto? Eu falei Você os falou dois num Não, só? eu condensei os dois num Ah, só, tá porque bom. o diretor que pediu pra eu alongar a nota atrapalhei, resolveu me eu Você atrapalhei. destruiu o raciocínio do cara. Pois é. Mas vamos lá, ô Caio, dá pra dizer que é anacronismo? Eu acho que dá para ir mais além, né? É importante lembrar que o Justin Trudeau, né, ele é um personagem fabricado da política, né? Na verdade, ele é o mais próximo que o Canadá tem de uma oligarquia, ele é filho, inclusive, de primeiro-ministro, ele era um playboy, né? Aliás, como de certa forma fica evidenciado aí nessa foto, e ele se tornou aí o ícone máximo, né? Não só do progressismo, mas também do bom mocismo e do politicamente correto. Tem um episódio emblemático desse comportamento, né, hipersensível do primeiro-ministro canadense, quando ele foi flagrado aí numa sessão de perguntas e respostas em ambiente universitário, certo? Aí tem uma jovem que faz um questionamento para ele a respeito de algo relacionado à humanidade, certo? Humanidade em inglês, né? Mankind, né? A gente tem kind como espécie e man como abreviação de humankind. Então, você falar humanidade, humankind, espécie humana. E é até interessante porque você vai na etimologia da palavra, né? Human vem de humus, né? Que significa terra. Então, a coisa terrena em oposição à coisa divina, né, por assim dizer. Bom, quando o primeiro-ministro vai responder essa pergunta sobre mankind, sobre humanidade, ele diz o seguinte: "We prefer to call it peoplekind", ou seja, nós preferimos falar em espécie de pessoas. Aí fala, nossa, que loucura, né? Por que o cara tá mudando o vernáculo, né? Por que ele está criando essa palavra, esse neologismo? Pelo seguinte, porque a palavra man também significa homem, Reginaldo, veja só. E a humanidade, ela não é só formada por homens, ela é formada, veja só, por homens e mulheres, né? Então, mankind poderia ofender a sensibilidade das mulheres. E esse é o conceito trabalhado pela ótica completamente deturpada, né, do politicamente correto, do que é uma microagressão. E isso legitima a hipersensibilidade das pessoas, especialmente dessa geração que está frágil, que está deprimida, né, que não consegue sequer se autoafirmar porque se vitimiza com bobagens desse tipo. Imagina a irresponsabilidade que é, né, para um primeiro-ministro de uma nação desenvolvida comparar uma questão séria como racismo, né, com o ato de você se fantasiar de outra etnia, de você, de repente, fazer cross-dressing, né, o homem que se veste de mulher, isso é tão comum, né, no carnaval, a mulher que se veste de homem, né, me lembrou muito aquela matéria totalmente inoportuna do site Caça-Clique, progressista também, obviamente, Catraca Livre, que se propôs a fazer um manual, né, das fantasias que poderiam ou não ser utilizadas. Olha, não se vista de índio, não faça isso, não faça aquilo, isso é uma tremenda bobagem, né? Isso é sintomático de um mundo doente, né, que está aí preso pelas amarras do politicamente correto e que cada vez mais restringe a sua liberdade de expressão. É importante pontuar que o ambiente acadêmico canadense ele se tornou extremamente tóxico, com patrulha ideológica. Existe um negócio no Canadá chamado de compelled speech, que é o quê? Discurso obrigatório. Então são leis, portanto, o poder do Estado determinando como as pessoas devem se endereçar às outras. Porque há locais no Canadá em que são admitidos, além do gênero masculino e feminino, outras dezenas de gênero. E a pessoa é obrigada a chamar a outra da forma como ela gostaria de ser chamada. O que seria uma questão, no máximo, de polidez e de convivência social, mas que está sendo levado aí à enésima potência e se torna lei. Foi isso que deu projeção ao Dr. Jordan Peterson, né, que é psicólogo, é canadense, é professor universitário, não só de Harvard, mas também da Universidade de Toronto, que se recusou, né, a capitular
a essa ditadura do politicamente correto. E é muito interessante observar que o Jordan Peterson chama o Justin Trudeau de man-child, que seria alguma coisa equivalente aí a um eterno adolescente, que é exatamente o que ele é. A gente sempre fala aqui de pedidos de desculpas mal feitos. Eu acho que na desculpa que dá o Trudeau, ele é muito coerente com o que ele pensa. Eu entendo que o Caio acha isso uma grande besteira, mas na linha do que pensa o Trudeau, realmente foi um erro e talvez para ele até uma mancha aí na trajetória dele. E eu entendo que isso possa prejudicar ele de fato aí nas eleições. Como da mesma forma, se ele fosse um político conservador e fosse pego num caso de traição ou alguma coisa desse tipo, acho que prejudicaria da mesma forma. No caso dele, é um político, precisa oferecer essa desculpa e tem de manter essa coerência. Só que mas eu tem queria gente só que voltar... não sabe pedir desculpa exatamente, Concordo. sabe? Que falaria, mas puxa, não, ele se responsabilizou até falando, era ignorante em não procurar saber mais sobre isso e errei. Muitos têm outras desculpinhas esfarrapadas, né? Enfim. Eu acho que o Justin Trudeau, vou mal comparar agora, o Justin Trudeau é o Felipe Neto do Canadá. Ele é a prova de que a gente melhora com o tempo. Isso é bom ou é ruim? Ele é a prova de que a gente melhora com o tempo. E, sinceramente, que bom que ele está aberto às sensibilidades dos outros. E pensando em homens e mulheres, e negros e brancos. Porque a gente só vai pra frente quando a gente se alia a pessoas em situações de opressão. Agora, o que define o racismo num caso desse? Porque você citou aqui vários casos de atores, né, músicos e etc. E eu me lembro, da última vez em que estive aqui com vocês, nós falávamos de um episódio de uma cantora que foi impedida de fazer, de uma atriz foi impedida de interpretar alguém, eu não vou me lembrar o caso exatamente, mas porque ela não era negra o suficiente, ou algo do gênero, não sei se me recordem o caso. Sobre isso, né? aqui. E aí, o que a gente tá falando? É sobre a intenção, ou seja, ele estava fantasiado ali porque era um contexto de uma festa, todos estão, aliás, aparentemente, a moça ali e tal, né? É uma festa e tudo mais. E aí tem o ator que vai interpretar um papel, ou o comediante, etc. Eu queria jogar pra vocês aqui. Mas aí... O que define a intenção nesse caso pra que você considere o racismo? É a questão da herança de como isso começou a ser usado. Acho que o Fefito contextualizou bastante aqui para mostrar que inicialmente, quando isso começou a ser feito, era para ridicularizar, satirizar. Eu Agora, não vejo nesse gesto do Trudeau, por exemplo, algo parecido com isso. Não. Eu não então, vejo. a gente não vê, mesmo porque Quando a o gente não imitador é vai negro e a gente também não é de outra Não, não etnia. é, mas Então é uma tudo coisa bem. sempre sensível, é isso que eu tô querendo Sim, dizer. Eu nem tô dizendo concordo. que ele é, mas é alguma coisa entre que um ator, incomoda. porque o blackface vem, né, dos atores que colocavam carvão no rosto ali pra fazer uma ridicularização da pessoa negra. E dentro de um contexto de décadas atrás, né? A gente tá falando de um... isso e uma pessoa se caracterizar pra ficar parecido, pra prestar uma homenagem, pra fazer uma imitação, eu acho que é bem diferente. Vini, eu acho que tem uma questão que eu acho que cabe em debates, mas eu acho que pode ser resumida em uma frase. Negro não é fantasia. Negro não é fantasia. Você quer se vestir de Aladdin? Usa as roupas do Aladdin. Se contextualiza do seu jeito, assim. Mas uma etnia, ela não é fantasia. Aliás, uma etnia tem que ser respeitada, até porque se a gente acha que é normal alguém sair pintando a pele de negro, a gente não vai saber exatamente distinguir, a partir de uma foto, qual a intenção das pessoas. E normalmente a intenção de quem pinta a pele de negro é ridicularizar. Você pode ver qualquer humorista que tenta imitar negro, o faz com certa dose de humilhação para a comunidade. Mas aí vamos combinar... É sempre a mulata calipija, e tô usando o termo mulata porque é assim que essas personagens costumam ser descritas, importante deixar bem claro. É sempre o negro que é o malandro, meio bêbado. Isso sempre recai em estereótipos que são ofensivos para muitas. Mas no caso do humorista, eles não usam os estereótipos pra tudo. Porque não é só com o negro. O humorista, ele é uma máquina de criar esses estereótipos, de colocar pra tudo, gente. Será? Por que será que os presidentes são sempre brancos para humoristas, por exemplo? Em sua grande maioria. Por que será que homens ricos são sempre brancos, em sua maioria, para humoristas? Por que será que quando a gente vê personagens negros caracterizados por humoristas, a gente sempre vê eles como bêbados, como malandros, como mulatas sambistas, descritas pelas próprias, de novo? Por quê? Eu não sei. Eu acho que é uma questão de observar. De novo,
A gente está aqui falando uma bancada formada por nenhum Claro, integrante uma posição negro. confortável. Então, claro que a gente está aqui, eu pelo menos estou tentando demonstrar o mínimo ou máximo de empatia que eu posso ter pela causa. E contem comigo como um aliado. Agora, não acho que é normal a gente achar que ser negro é fantasia. Aliás, pra mim, nem índio é fantasia. É porque, só Fala, a questão, cara. é que a questão da fantasia é muito interessante, né? Porque é uma frase forte, né? Etnia não é fantasia, raça não é fantasia, mas também gênero não é fantasia, profissão não é fantasia. É de novo a questão da microagressão e fomentando a hipersensibilidade das pessoas, né? Racismo não é hipersensibilidade, Caio. Não, desculpa. claro que não, mas isso está longe de ser racismo, né? Racismo é inclusive uma conduta descrita na legislação penal, tem uma lei dedicada a isso desde 1989, tem injúria racial no nosso código penal também. Acho Então melhor são coisas. começar com os amigos negros. Não, são coisas muito distintas, esse tipo de conduta. E aqui, só para retomar de novo, esse grande pensador, né, que é o Jordan Peterson, que tem um livro maravilhoso que se chama 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, em que ele associa muito a questão de felicidade pessoal com o conceito de responsabilidade, né, pela própria vida. Ele diz o seguinte: para a gente poder pensar, a gente tem que arriscar ser ofensivo, e aqui ofensivo no sentido anglo-saxão da palavra, né, provocativo, né? Senão a gente vai ficar sempre na superfície, a gente não vai conseguir cavar mais fundo e a gente não vai alcançar a verdade dos fatos.